Olá, eu sou a Lua Valentia e hoje nós vamos fazer um especial Peter Carroll, porque afinal nós perdemos o nosso grande mago, ou melhor, ele ascendeu ao trono do caos. E é importante que a gente converse um pouco a respeito do legado dele. Eu não estou aqui para fazer fofocas, o que eu vou falar tem a ver com o legado direto dos livros e também do que ele disse em entrevistas. Primeiramente, aqui está uma foto dele. Não sei se está dando para ver muito bem. Mas é aquele vídeo que eu coloquei a respeito da extrema unção é baseado nessa foto aqui. Então, se vocês ainda não ouviram a extrema unção, está em inglês, mas ela é totalmente baseada na extrema unção do Libernui Psiconauta. A única coisa que eu fico repetindo que é diferente, mas que também está escrito na extrema unção original, é que eu fico repetindo: faz o que tu queres, faz o que tu queres. Então, a extrema unção, ela é o último encantamento, o último ritual que a gente pode fazer em relação ao mago, que é lembrar ao mago que ele tem poder de escolha. Ele pode escolher se ele quer se unir a Deus ou se ele quer continuar independente, se ele quer reencarnar. E na extrema unção é dito que se você quer reencarnar, então encontre uma emanação de amor, de poder, de independência, etc. Mas faz o que tu queres, faz o que tu queres. Escolha o que tu queres ser no seu após o seu desencarne, correto? Então aqui, obviamente, vocês já conhecem o Libernui Psiconauta, que é exatamente o que vocês estão neste momento praticando. Nós estamos praticando o Liber MMM, que é o início de tudo, é a prática da magia do caos. E recentemente o Peter Carroll lançou este livro que é a nova versão do Libernui Psiconauta. Porque o Libernui Psiconauta, em sua origem, eram, né? Porque são dois livros em um, foram escritos para aqueles que estavam sendo iniciados na IoT. Porém, a gente se lembra que o Peter Carroll saiu da IoT. E recentemente ele, digamos assim, tirou os grilhões da IoT, da magia do caos, separou a magia do caos da IoT e recriou o Libernui Psiconauta dizendo o seguinte: olha, qualquer magista pode praticar isso aqui não está ligado a nenhuma ordem, isto aqui não está ligado a nenhum local específico. Mas, obviamente, qualquer ordem, inclusive nós aqui da Espécula, qualquer ordem que se preze de magia do caos irá utilizar o Libernui Psiconauta como base, irá respeitar o Peter Carroll como base. Eu escrevi a respeito do Peter Carroll ser o arquiteto do caos e muitas pessoas não entenderam o que eu quis dizer ali. Afinal, o caos não tem arquiteto. Claro que não. Assim como os deuses não precisam que nós acendamos velas. Deuses não precisam de oração, deuses não precisam de adoração, o caos não precisa de arquiteto. Porém, para entendermos o caos, precisamos de alguém, um cientista, a nível dele, que nos mostre o mapa. Então, a arquitetura do caos não é para o caos, é para nós, humanos, que precisamos de ordem, precisamos de entender, precisamos de leitura, precisamos de disciplina. O caos não precisa de nada disso, os deuses não precisam de nada. Os deuses não precisam dos humanos. Nós que precisamos entender como funciona. E ele, o maior ocultista do século XXI, foi que uniu ciência e o ocultismo. Então eu vou mostrar um pouco dos livros deles aqui, separei um pouquinho, eu vou mostrar alguns dos livros dele
e separei um pouquinho aqui algumas partes que são importantes. Primeiramente, a gente começa com de octavo. De octavo, como o próprio nome diz, é um livro para cientistas, aqui ó, scientists e sorcerers, praticantes de magia. Como sempre, a gente tem uma referência ao número 8. Aqui no meio, a gente vê uma mulher praticando magia do caos. É que não tá dando para ver muito bem, mas a gente vê uma espécie de emanação saindo dela, indo em 8 direções. De novo, o 8, um número extremamente importante na magia do caos, símbolo do infinito, símbolo da prosperidade, símbolo de todas as dimensões, símbolo de todas, de tudo, engloba tudo, certo? Então é isso que o 8 representa aqui. Na verdade, é um homem, mas poderia ser uma mulher. Então, esse magista aqui, que poderia ser um homem ou uma mulher, ele tá segurando um cajado, tá? E no cajado, na ponta do cajado, não tá dando pra ver, me desculpem, mas na ponta do cajado tem uma caosfera. Tem uma caosfera, que é a estrela de 8 pontas, só que em sua versão 3D. E dessa caosfera aqui, dessa estrela de 8 pontas em sua versão 3D, acho que dá pra ver melhor agora, estão saindo essas emanações aqui do caos, certo? Do caos, do caos, do caos. É uma capa muito bonita, na minha opinião, tá? Então, este livro aqui, olha que interessante também, porque quando mostra os chakras aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Os chakras do caos aqui, ó. Na nossa cabeça, na nossa mente, a gente vê o que é a estrela do caos de novo, porque somos a magistas do caos. Então, peraí que o microfone parou aqui. Quem faz ao vivo tem essas questões. Ok, tá dando pra ouvir ainda, né? Bom, ele fala bastante sobre a estrela do caos, que também é chamada de Octares, tá? E tem uma parte aqui, tem um parágrafo aqui que eu gosto bastante, que ele fala sobre os deuses e os titãs que vieram do caos. Como previram os gregos antigos. Ou seja, gente, a magia do caos, ela é muito relacionada aos gregos, tá? Como os gregos antigos entenderam os deuses e os titãs. Segundo Peter Carroll, tá? Eles veem a nossa mente como análogos aos processos criativos randômicos que demonstram os universos quânticos, os fenômenos naturais, biológicos e psicológicos evolutivos. E, ultimamente, a cultura, a evolução da cultura. Ou seja, os deuses que estão relacionados ao caos primordial, os deuses considerados caóticos, que vieram do caos, e aqui, gente, todos os deuses, né? Aqui a gente inclui a Perséfone, a gente inclui os Zeus, a gente tá incluindo aqui a cultura greco-romana toda, né? Porque vieram do caos, porque o caos é o primordial. Eles vêm para nossa mente como analogias aos processos randômicos criativos. Se tem uma palavra que o Peter Carroll, ele repete bastante na obra dele, você pode abrir qualquer livro, ele vai repetir a palavra random, que significa randômico. Porque o caos, ele é randômico. Ou seja, vem do nada, parece que vem do nada, é randomizado, aleatorizado, tá? Então, esses deuses, eles estão ligados aos
universos quânticos, sim, aos reinos quânticos, sim. Então, enquanto cientista, sim, ele falava muito sobre as questões quânticas, sobre magia quântica, tá? Que eu sei que hoje em dia muita gente não gosta de utilizar o nome quântico quando relacionado à magia, mas ele utilizava sim, tá? Ele utilizava várias dessas referências aqui. Este livro aqui tem referências a Lovecraft. Então, para vocês que gostam do Lovecraft, tá? Como sempre, o Lovecraft foi um escritor muito relacionado à magia do caos. Ele fala muito sobre a ciência do caos, né? Que é o que eu falei. Então, assim, não é um livro fácil de ler, porque as partes de fórmulas matemáticas, principalmente, elas são bem pesadas. Mas, tirando as partes de fórmulas matemáticas, tem muita coisa aqui que dá para ler, uh, especialmente relacionado ao que ele entende enquanto caos, tá? Aqui a gente tem uma ilustração dos soldados do caos ou dos cavaleiros do caos. Então não sei se está dando para ver aqui, mas são seres mascarados, muitos dos quais um aqui também com uma caosfera, né? Uma caosfera sempre no sempre em tudo ele bota caosfera, gente, porque é de onde surge, digamos assim, o poder da magia do caos, tá? E ele fala aqui que o caos é o que navega tudo, que no final de tudo, é o caos que decide, tá? Aqui uma ilustração que ele mostra os... Ah, infelizmente não tá dando pra ver mesmo, assim. Tem que... Eu recomendo, peguem o livro. Eu sei que não tá traduzido para português, mas quem puder, pede a AI para traduzir, alguma coisa nesse sentido, porque é um livro excelente de ler, tirando essas partes de fórmula matemática para quem não gosta de fórmula matemática. Porque esse livro em específico, ele foi criado não para você fazer rituais. Ele foi criado para você fazer num quadro negro, como um matemático, como um cientista, tá? Então aqui tá um livro dele bem avançado de magia do caos, que é muito interessante. Um dos meus livros favoritos, Apofênia, que é o paradigma da magia do caos. O Robert Anton Wilson falou que é um dos livros mais originais e provavelmente o livro mais importante, tá? Pelo menos ele é o autor mais importante desde Aleister Crowley. Então, o Peter Carroll, ele realmente ele é considerado o mais importante desde de Aleister Crowley, tá? E aqui ele fala sobre a nossa frase, né? Nada é verdadeiro, tudo é permitido. E ele diz o seguinte: essa frase claramente, intencionalmente, contradiz a si mesma de várias maneiras para criar paradoxos divertidos, tá? Nós poderíamos dizer essa frase falando o seguinte: tudo é verdadeiro, mas se colocarmos apenas valor ao que é verdade. Ou seja, quando damos valor a algo, aquilo se torna verdadeiro. Nós, no final, que decidimos o que é verdade, ok? Aí, logo em seguida, porque eu sei que tem alguns cientistas aí que vão falar, ai, como você ousa dizer isso, se chamar de cientista, blá blá blá, né? Ele diz o seguinte: isto não reflete um descontentamento à razão, tá? Mas reflete uma intuição de que todas as verdades, elas dependem de um contexto. Então, cada verdade, quando a gente analisa a verdade, depende do olhar do observador. É isso que significa o nada verdadeiro, tudo é permitido. Então, aqui ele fala sobre física quântica. Ele fala sobre como você fazer sua própria religião. Tá. O que é bem interessante, ele fala sobre alquimia,
E ele fala sobre as calmeras as calmeras do caos. Novamente, tem muito aqui, de novo aqui, Estrela do Caos. Ele sempre bota uma Estrela do Caos, tá? Novamente, tem bastante fórmulas, tá? Todos os livros dele, porque ele é cientista, né? Então tem bastante fórmula. Ele fala sobre esse processo da gente enxergar, ter epifanias, da gente enxergar rostos onde rostos não existem, da gente enxergar, da gente ligar coisas, né? Da gente enxergar sinais nas coisas. No caos dando sinais pra gente. E esse livro aqui, Cyber Magic também, são ideias avançadas no caos. E aqui tem uma parte interessante, essa parte aqui que eu gostaria de mostrar a vocês, tá? Primeiro, ele é bastante. Ele não gosta muito de astrologia, tá? Ele faz umas brincadeiras aqui, ele chama de heresia. Então, tem várias heresias aqui nesse livro, que é ele questionando as coisas, tá? Enfim, a gente não tem que concordar com tudo que ele fala, né? Mas, enfim, ele não gosta muito de astrologia, ele faz as heresias dele, ele é engraçado, tá? E aí ele faz um comentário, que é o comentário 27, e que aqui ele fala por que que ele saiu da IoT, e aqui ele fala também por que que ele começou o próprio Arcan Arcaniorium College. Bom, ele diz o seguinte: não vamos mencionar nenhum nomes, exceto o nosso próprio. E daí ele diz que ele ganhou, que ele teve uma vitória na chamada Ice War. O que que foi a Ice War ou a Guerra do Gelo, tá? A Guerra do Gelo, lá na década de 90, no princípio da IoT, foi quando na Alemanha uma parte da IoT quis se separar da parte da IoT inglesa. E aí o Peter Carroll, segundo ele, na época, tá? Eles estavam indo para um lado bem ultradireita, se é que vocês me entendem. E que eles estavam aprendendo o que é chamado de magia do gelo lá na Alemanha, tá? E que tinha a ver também com o uso de runas e que tinha a ver muito também com o que teoricamente se aprendia no Peter Carey inglês, obviamente, né? Os ingleses, eles não, eles já têm uma rixa aí com a Alemanha, né? Ele não gostou nada disso, então houve essa pequena guerra, na qual, na época, no templo misantrópico, algumas pessoas saíram do templo e foram para a Alemanha para aprender a tal magia do gelo com os alemães. Chegando, deixar, gente, foi um casal de magistas que estavam lá, tá? Deixaram tudo para trás, deixaram apartamento para trás, tudo para trás para aprender a tal magia revolucionária do gelo. Chegaram lá, segundo eles, na verdade essa magia era simplesmente praticamente um culto, se sentiram um culto hipnotizados, voltaram para Inglaterra. O Peter Carroll, segundo ele ganhou a Guerra do Gelo, tá? Só que ele descreve aqui, ó. Exaust, exaust, exaustado, como se fala? Exaustado, não. Cansado, extremamente cansado, né? Exausto, exausto. Exausto. E sem nenhuma inovação para ofertar, ele tirou um sabático. Ou seja, ele saiu da IoTI porque ele estava exausto por conta da guerra e não tinha nada mais a ofertar, nada mais nenhuma inovação, tá?
E aí ele fala que foram 15 anos de carreira em pesquisa. Então, assim, que ele não teve umas férias, tá? E aí, finalmente, ele pensou na Apofênia, que a Apofênia se apresentou para ele, então se apresentou como uma deusa, né? Não como uma. Por isso que ele descreve a Apofênia como uma deusa e não apenas como uma questão mental. E mostrou as 8 esferas da hiperesfera. Então ele diz que durante esse sabático valeu a pena por causa disso, por causa da interação que ele teve com a deusa Apofêmia e das visões que ela mostrou para ele em relação à hiperesfera. E daí ele saiu do papel dele na IoT e daí ele abriu o, o colégio dele, Arcanorium. E logo depois, né, tem aquela parte do Specularium, que é de onde tiramos o nome Specula. E agora nós temos a ordem Specula, tá? E aí ele falou que ele tinha material novo e uma geração nova que queria aprender com material, tá? E uma nova maneira de pensar, né? Porque nessa parte dele, nesse website dele, tem uma parte voltada só para cientistas e tem uma parte voltada só para magistas do caos. E magistas cientistas, né? Aqui, ó, isso é bem. Olha só, o cientista ali fazendo experimentos caóticos, randômicos, esperando resultados randômicos, né? O que que nós sabemos dele, de acordo com entrevistas que ele deu, inclusive entrevistas que ele deu para o Gordon White, que é um magista do caos australiano que se mudou para Inglaterra só para ficar perto dele, tá? Ele não vende, apesar dele ter essa parte, né, ter esse colégio tanto para cientistas quanto para magistas do caos, ele não ganhava dinheiro com magia diretamente, né, como eu que vendo rituais ou eu que faço isso e aquilo, não. Ele tinha a própria fábrica dele, né, como a gente vê aqui, né, praticamente um marceneiro aqui, ó. Então, lá na Inglaterra, em Bristol, ele tinha a própria fábrica dele, fábrica, pelo que eu entendi, era fábrica de móveis, tá? Bem Jesus Cristo mesmo. Não sei porquê, mas todo profeta gosta de fazer um móvel, né, não? Enfim, bem Jesus. E ele era bem sucedido, ele era casado, ele deixou uma esposa e 2 filhas. Ele não vivia uma vida caótica no sentido do que a gente imagina. Ai, de ir pra festa, ficar bêbado, caído, ou fazer várias drogas que nem o Crowley fazia. Não era o estilo de vida dele. O que é interessante quando a gente pensa que o Crowley fala tanto sobre estrutura, mas de forma íntima, na sua vida íntima, ele era uma pessoa extremamente desestruturada. O Peter Carroll fala de magia do caos, mas na sua forma íntima, no seu íntimo, era uma pessoa extremamente estruturada. Então, pelo que eu entendi, ele se casou uma vez. Ele teve um casamento estruturado durante décadas, 2 filhas. Mas ele viveu uma aventura, sim. Ele chegou a ir para África. Ele chegou a pegar um barco na África e ficar perdido lá e ter que achar o caminho de volta. Então, ele sim era uma pessoa que gostava de explorar, que gostava de aventuras, que gostava de conhecer novas ideias, novas percepções de vidas, estilos de vidas. Como todo bom magista do caos, o bom magista do caos, ele é um pouco antropólogo. Só que até para você ser um antropólogo, ou seja, para você ir lá para o meio de uma tribo, vivenciar exatamente a tribo, você precisa de um método científico, certo?
quem estuda um pouco de antropologia sabe que você não é chegar do nada não, existe um método científico ali para você conseguir se integrar àquela cultura por uma parte de tempo, durante uma parte de tempo, né? E o Peter Carroll, ele é muito assim, acreditando que o universo é randomizado. Ah, até ele fala uma questão que é bem interessante, que ele diz o seguinte, que o universo é randomizado. Portanto, só falar assim, ah, tudo vem da mente, você se esquece dessa parte randômica, que é a parte necessária para que a evolução aconteça. Né? Quando a gente estuda evolução, a gente estuda essa parte randômica, que é a criatividade de Deus. Randomizar é como Deus, né, o caos, cria novos seres, novos ambientes, nova. Senão tudo seria preto e branco, senão não haveria diversidade, senão não haveria saltos evolutivos, senão não haveria. Então, essa randomização é o que também torna a vida bastante interessante. Então, ele diz o seguinte: não é que a gente não acredite no pensamento positivo e que sim, devemos acreditar no pensamento positivo, porque o pensamento positivo traz resultados muito interessantes, inclusive. Eu queria pegar o que ele fala exatamente sobre isso. Ah, aqui. Nossa, parei exatamente na parte. Ah lá, olha. Crença e intenção criam a realidade. Esta frase bastante simples revela o segredo da magia, do misticismo e das variedades do pensamento positivo. Não é absolutamente verdade. Nós moramos num universo randômico e nós não podemos fazer tudo exatamente como queremos. No entanto, essa frase trabalha extremamente bem. Trabalha tão bem que apenas tolos ignoram essa frase. Ou seja, apenas tolos ignoram o poder da mente, tá? Se você não acredita nisso, então tente pensamento negativo por um tempo e veja onde você vai parar, né? Ele tá sendo irônico aqui, né? É claro que é preciso o quê? Coragem, imaginação e disciplina para desenvolver crenças e intentos que modificam a situação. Mas de tudo isso, imaginação precisa o quê? De excitação e de encorajamento. Caralho, é muito difícil traduzir direto do inglês. Encorajamento. Encorajamento para o empoderamento pessoal. Ou seja, o que, que ele diz é o seguinte, que a gente precisa se encorajar, a gente precisa fazer com que a gente primeiro tenha o, o, o poder pessoal, o empoderamento pessoal. Daí a gente consegue realmente, com esse empoderamento, a gente consegue manifestar o nosso pensamento, tá? Então, ó, por isso que fala que crença é uma ferramenta e não o fim, tá? Então aí ele fala da importância do pensamento positivo, mas também da importância de entender que estamos num universo randômico. E a magia do caos é justamente o que a gente fala de aumentar as probabilidades ao nosso favor, aumentar o que há de randômico a nosso favor, criando situações em que nos colocam no melhor lugar, no lugar correto, no lugar necessário, tá? Então, assim, eu quis mostrar um pouco da obra dele, quis mostrar a foto dele, ele tá bem. Dá pra ver que ele cuidava bastante do corpo dele, né? Essa aqui é uma foto antiga, tá? Dá pra ver que ele tinha músculos. Ele era bem sucedido, ele era uma pessoa que tinha estrutura em meio ao caos, ele usava o caos
a favor dele. Viajava bastante, tá? Tinha uma família estruturada, tá? E era uma pessoa muito educada, educadíssima. Então, você se comunicava com ele por e-mail, ele respondia bem educado. Sempre, posso te entrevistar aqui? Posso fazer uma pergunta aqui? Ele respondia. Então, ele era uma pessoa que tinha uma educação, uma cultura, um refinamento extremamente respeitado, exceto pelo pessoal lá da parte germânica, que realmente até hoje o Frater UD, também respeito o Frater UD, também não vou ter briga com ninguém, gente. Mas o Frater UD que escreveu aquele livro sobre sigilos, até hoje, geralmente ele tem coisas para falar sobre o Peter Carroll bastante negativas, mas é óbvio, eles estavam em guerra. Eles estavam em guerra. Então, obviamente, um vai falar mal do outro aí, e o Peter Carroll, na verdade, foi o mais elegante, falando assim: não irei citar nomes, mas quem sabe, sabe, tá? E na verdade, essa guerra realmente foi muito bizarra e muito pior do que vocês imaginam. Infelizmente, eu não posso dar detalhes porque vai sair um livro sobre isso. Alguém muito próximo a mim está escrevendo, então eu sei o que ocorreu dos bastidores, mas enfim, tem que esperar o livro sair, a entrevista sair, tudo sair para eu poder falar sobre isso abertamente para vocês. Mas o que que a gente tira também dessa história, tá? Guerras acontecem, posicionamentos políticos diferentes, posicionamentos, ideologias diferentes, questões diferentes acontecem, e isso acaba, especialmente quando talvez, mesmo que você tenha um protocolo de proteção e de segurança, isso acaba desgastando muito. Eu vejo muitos magistas desistindo da magia por causa de ataques. Eu vejo muitos magistas. Bom, agora o que saiu. Então, esse livro vai demorar, porque o que acabou. O que vai sair agora em maio vai ser o da Mulher Sobrenatural do Angel Miller. A mulher sobrenatural que inicia o homem, tá? Então é uma grande ode à mulher, uma grande ode à mulher que inicia o gênio do homem. Excelente livro, mas tá em inglês, gente. Infelizmente, o Brasil, de tudo que o Peter Carroll construiu, e aqui nem tem o Liber Causa aqui, mas de tudo que ele construiu, vocês só tiveram acesso ao primeiro livro. Infelizmente. Infelizmente. Do Angel Miller não tem nada traduzido. Eu quero traduzir porque a obra dele é magnífica, né? Foi como eu me apaixonei primeiro pelo livro e não por ele. É a partir do livro, das ideias, que aí eu fui me apaixonar por ele. Mas infelizmente não tem quase nada em português de nada. Especialmente dessa parte de magia do caos. Só tem eu. Mas eu não sou cientista, né? Então você não vai ver essa parte da ciência, porque eu não é a minha área. Eu não vou falar de. Eu vou falar assim muito en passant a respeito de física. Nossa, mas não é a minha área. É a área dele. Essa é a área dele. Ele é realmente cientista. Ele não é poser cientista. Não, ele é. Tá. E então, assim, ele faleceu, mas também a gente tem que entender que ele era também um idoso, né? Então, assim, uma hora a morte vem para todos nós, como virá para mim também. A diferença, até na extrema-unção, voltando um pouco para essa questão da extrema-unção, é que no próprio Liber MMM, o livro fala de alguns rituais. Perdão, não do Liber MMM, do Liber Nui Psiconauta, o livro fala de alguns rituais que você pode fazer, né? O ritual branco, o ritual vermelho, a reencarnação. Então, alguns podem pular de corpo em corpo. Então, tem magista que realmente. Essa ideia é o quê? É quando você reconhece um NPC. E eu sei o que eu.
O que eu vou falar agora vai deixar algumas pessoas assim extremamente chocadas e assim, ai, Lua, você é uma maga obscura. Eu só estou passando adiante a informação que está no próprio livro, segundo o livro. Mas aí como é que é o processo, né? Isso eu tô dando informação até a mais. Pelo menos se você não quer ser uma pessoa horrível, né? Identificaria um NPC, ou seja, uma pessoa que não tem alma, ou sem almas, que são pessoas que estão aqui na simulação apenas para trazer uma quest. Elas estão ali só pra. Por algum motivo elas estão ali, são colocadas, mas elas não têm alma, gente. Elas têm. A história delas é bem mínima. É uma vida totalmente repetitiva. É uma vida totalmente previsível, mesmo dentro do mundo randômico que a gente vive. Porque são NPCs, não são deuses em treinamento, não, são NPCs. E hoje em dia as crianças estão utilizando esses termos, né, nas falas delas, mas elas estão certas. Quando elas falam sobre aura, quando elas falam o termo NPC, elas estão usando termos de ocultismo, mais especificamente termos de tecnomagia. Os adolescentes de hoje, eles estão. Por quê? Porque o ocultismo está revelando para certas pessoas o que realmente ocorre. Então, identificar um NPC, teoricamente, como é um NPC, fica mais fácil se ancorar teu espírito num NPC. Mas daqui a algum tempo nem precisará mais procurar um NPC, porque corpos serão produzidos por vias robóticas, né? Como a pessoa poderá fazer o upload da própria mente num robô. É mais ou menos isso, né? Com a tecnologia avançando, fica bem próximo do que seria a magia medieval, etc. Só que usando tecnologia em vez de utilizar magia nos termos convencionais, certo? Então tem a reencarnação normal, que é você vai para o outro reino, de lá você reencarna aqui num bebê, né? Você começa do zero e tem essa em que você pula de um corpo para o outro, mas aí exige um ritual bem mais elaborado, ou usando tecnomagia, exige a tecnologia suficiente para você fazer o upgrade da sua mente e alma para esse novo recipiente, né? E aí você não se coloca junto com Deus, você não dissolve a sua personalidade com Deus, você continua ali a sua personalidade desenvolvendo. Ah, mas por que que você quer fazer isso? Para que reencarnar? Para que voltar? Ou para que passar para um próximo corpo, etc, etc, etc. É o mesmo caso de quando você vai para um parque de diversões e lá você vai para uma montanha russa. Aí você experimenta a primeira montanha russa, aí você fala assim: nossa, altos e baixos, literalmente, né? Altos e baixos, virou de cabeça para baixo, não sei o que, achei que fosse morrer, passei mal. Mas quando você sai, você fala assim: ah, já posso ir para a próxima. Aí você espera ali uns minutinhos e vai para a próxima e vai para a próxima cada vez mais difícil, né? Ou os caçadores de tempestade, eles veem a tempestade se aproximando, mas acham aquilo lindo e querem caçar a tempestade, querem caçar, e aquilo se torna uma espécie de vício. Por quê? Dependendo do seu nível do astral, você chega no astral, você faz assim e o que você quer vem, né? Sem esforço. Ou seja, qual é a graça disso? Qual é a graça de você. Para algumas pessoas, gente, isso depende da personalidade da pessoa. Qual é a graça de você ficar em casa assistindo Netflix, sendo que você pode ir para um parque de diversão lá na Montanha Russa, ou caçar a tempestade, ou fazer isso ou aquilo? O que eu tô querendo dizer é, para algumas pessoas, não faz o menor sentido ficar reencarnando.
Para outras faz sentido porque quer viver a experiência daquela vida, daquela forma, passar por tudo aquilo, experimentar aquele corpo, experimentar os prazeres da carne, porque para essas pessoas faz sentido, entendeu? E algumas pessoas que se permitiram escravizar pelas religiões, assinaram lá contratos que nem umas imbecis. Cada um com seu cada um, né? Cada um com seu despertar aí. Assinaram lá contrato de religião, não sei o quê. Aí vai ter que voltar forçado, né? Só que essas pessoas que voltam forçados, escravizados, elas sofreram uma lavagem cerebral em que elas acreditam realmente que elas precisam sofrer. Sendo que, cara, ela não precisa. A própria morte já é o pagamento que você faz pelas coisas que você fez na Terra. Já é a transmutação, você paga com sangue. Jesus tentou explicar isso, mas os imbecis distorceram tudo. Quando ele fala que, ai, que não sei o quê, porque morreu na cruz, o sangue, pagou com a própria vida os pecados. Ele tá querendo mostrar o quê? Que a morte é a grande transmutação, você não precisa ficar nessa, ai, pequei, blá, blá. Só que distorceram tudo. Aí, tipo assim, ele deu a mensagem perfeita e fizeram da mensagem perfeita a coisa mais ridícula e patética do mundo, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que não há necessidade de subscrever ao que te escraviza com o sofrimento. Ao mesmo tempo que eu digo isso, eu digo que o sofrimento nos permite entender os prazeres da vida. Se eu jamais sofri, se eu jamais senti ódio, eu não entendo a importância do amor. Se eu jamais senti medo, eu não entendo a importância de sentir paz. Então, esse contraste faz com que a gente viva mais intensamente. E esse contraste do que eu tô chamando aqui da montanha russa, né? É o que traz o sabor para a vida. Mas como eu disse no Holy Aura, como eu disse lá naquele livro, como eu disse lá naquela live, e vou repetir aqui. O drama, o sabor, a pimenta, ela é boa até um certo ponto. Chegou, passou o drama, começa a virar uma coisa absurda, começa a virar um filme de terror pra você, né? Pra quem tá assistindo é ótimo entretenimento, o pessoal adora ver cabeça arrancada, sangue escorrendo, é entretenimento, tudo é entretenimento, né? Mas pra quem tá vivendo lá, quem tá tendo o braço arrancado, a cabeça escorraçada, não é entretenimento, né? É um pavor extremo, certo? Então, pra quem está vivenciando isso, pouquinho de pimenta, nossa, prato perfeito. Taca o vidro todo de pimenta, você não consegue comer, é insuportável, certo? Mesmo que você ame pimenta, vai chegar um momento em que um vidro todo de pimenta se torna aquilo insuportável. Então, assim é a vida. O que eu falo naquele livro e na live também, um pouco de drama pra vida. Vivo numa novela mexicana, sou protagonista, né? A protagonista precisa sofrer um bocadinho só pra ela conseguir dar o close, né? Se for tudo perfeito, não tem close, certo? Agora, a partir do momento em que vive uma. Você tá ali vivendo no modo sobrevivência, você tá ali, é um pesadelo, é uma dor insuportável, uma coisa ridícula, patética, não tem close também. Né? 880 não vai ter o close. Você precisa. A vida precisa te jogar uma bola e você precisa conseguir bater naquela bola. Se é bolado o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, vai chegar no momento que você cansa. Ou se não tem bola nenhuma, você fica o quê? Entediado. Nossa, que vida entediante, não tem nada. Não tem não força a evolução ali, entende? Então, por isso que o universo é randômico, ao mesmo tempo, aí que tá, a magia do caos
ela coloca várias dimensões, porque tudo depende do contexto, do olhar do observador. Ao mesmo tempo que você tem poder, a vida é randômica, coisas acontecem do nada. Às vezes você estava esperando uma coisa, vem uma outra coisa, blá blá blá. Então a gente, às vezes, na própria forma com que a gente programa, através da nossa fala, eu quero que você entenda o seguinte: sabe os eletrônicos que a gente liga com a palavra? Alexa, que dia que é hoje? Alexa, acende a luz. A voz, a palavra, tá? Ela também é exatamente comandos para Matrix. Você sabendo os comandos corretos, você pode utilizar sequências de números, sequências de comandos corretos, assim como a gente faz com a Alexa. E, não tenho voz para fazer. Dá para fazer movimento também. Tem algumas TVs, alguns eletrônicos que são comandados por movimentos. Se aumenta o som fazendo assim, se abaixa o som fazendo assim, correto? Existem movimentos também. E na magia do caos, se você vai perceber, existem movimentos e vibrações de vogais, como por exemplo, o banimento Yaô. É exatamente isso. Isso a gente está fazendo o quê? Hackeando a Matrix, a gente está hackeando o caos, a gente está aumentando a probabilidade do caos. E uma forma da gente utilizar o fato de que vivemos numa situação randômica, tá? Que pega, que não tá nem aí se você é bom, se você é mal, se você é do capeta, se você é cristão, se você é isso, se você é aquilo, não tá nem aí. O fato randômico, ele vem para qualquer um, tá? A gente consegue utilizar isso a nosso favor. Então, assim, coloco mais força, mais energia, randomizando, para que tudo no final se alinhe, vai se alinhando, o caos vai se alinhando ao meu objetivo final. Então, eu vou aumentando as probabilidades, tá? Então, é exatamente por isso que eu amo este metasistema. Porque ele trabalha exatamente com a ciência, ele trabalha exatamente com a tecnologia. Ele é um sistema atualizado. Ele é um sistema que ele é focado, um metasistema que é focado ao que há de mais contemporâneo e já digo mais, já olhando lá na frente. Porque o que o Caos previu, o que o Peter Carroll previu, eu fiz um vídeo sobre isso, não sei se chegaram a assistir. Do que ele previu os influencers, ele previu praticamente 40 anos atrás o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje, tá? E a gente sabe que a tecnologia, ela é um reflexo da magia. A tecnologia, ela é feita por magos. A ciência, porque não sei o que cientista é ateus. Não são. Olham para os cientistas, muitos maçons. E para ser maçom, você tem que acreditar em alguma força, tá? E os que estão por trás da mídia, os que estão produzindo séries, vídeos, não sei o que, ocultistas. Ocultistas. Então, e a magia do caos expõe o ocultismo contemporâneo. Mas Peter Carroll faleceu. Faleceu porque ele era idoso. Acontece com todos. Agora, para onde ele vai? Se vai reencarnar? Se vai pular para um outro corpo? Se vai. Ele era um ser de aventuras, como eu falei, né? Mas não como não como Crowley, tá? Aventuras controladas, que nem eu. Também amo ir pra aventura, mas assim. Quer me acampar? Eu posso até acampar, mas tem que ser acampamento de luxo, aquela coisa toda, né? Então ele era mais ou menos nesse estilo, entende o que eu quero dizer? Vamos expandir a mente, mas vamos fazer isso de uma maneira controlada, tá? Vamos randomizar o caos, vamos randomizar, mas de uma maneira controlada. Vamos abrir as caosferas, tá? Mas de uma maneira assim, não doida que nem o Crowley. Todo respeito pro Crowley, assim, tem gente que gosta do fetiche de abrir,
bicho enquanto tá transando. Eu prefiro não. Eu prefiro uma coisa mais. Sou muito virginiana pra esse tipo de coisa, mas tem gente que curte, entende? Assim, nada contra. Cada um que você. Gente, cada um com seu cada um, tá? Aqui a gente faz piada com o Telemann, gente, porque isso vem desde o Austin Spare, que desprezava o Crowley bastante, tá? E que se desprendeu completamente do Crowley e não quis ficar em Telemann e criou seu próprio sistema, os Kyakultos. Então a gente faz as piadinhas, tá? Até porque eu considero mulheres telemitas muito submissas aos fetiches masculinos ocultistas. Mas aí cada um fica. É o que eu falo, cada um gosta de uma coisa, entendeu? Cada um gosta de uma coisa. Eu, particularmente, prefiro isso aqui, mas cada um prefere uma coisa. Então cada um fica com o seu cada um. Então eu queria deixar um pouco mais isso. Eu gostaria muito, se houvesse alguma editora, tá? Que quisesse trabalhar com a obra do Peter Carroll, que quisesse traduzir Peter Carroll, e também o Angel, né? E quiser que eu seja alguma intermediária aí, entende? Eu topo trabalhar com isso, se alguém conhece alguém ou se alguém sabe de alguém. Vai demorar um pouco que eu tenho meus próprios projetos também, porque são livros são livros maravilhosos. E eu fico muito triste que eles não existam em português, tá? Mas fica aqui o meu muito obrigada para o Peter Carroll, que realmente revolucionou o ocultismo. Fica aqui meu muito obrigada a essa lenda, eterna lenda, máximo de respeito. Confesso que sim, foi uma semana difícil, porque querendo ou não, a gente é humano, a gente tá encarnado aqui, né? Aí querendo ou não, mesmo que a gente saiba das possibilidades e saiba que nunca é um não final, né? A gente fica triste, não tem jeito. Então, sim, eu me afastei durante uma semana, mas também eu aprendi muito também, não vou dizer com os erros, mas eu aprendi com a postura, o que fazer, o que não fazer. E eu vejo que realmente magista não pode tirar muito tempo. Magista não pode, é assim, tem que magista tem que sofrer atirando, tem que cair atirando. A gente cai atirando, a gente tá lá no chão atirando. Não dá pra ficar muito tempo sofrendo, não dá pra ficar chorando pitanga, não dá pra ficar ali, ai, mas me cansei por causa disso e aquilo. Não dá, não dá. Porque as pessoas, elas, especialmente as pessoas dentro da magia, existem muitos que querem o seu espaço, querem o que você tem. Isso existe, tá? Até nas igrejas também, não acho que é só da magia, não, nas igrejas também. Tem muita competição, muita coisa nesse sentido, então não dá pra ficar tipo, ai, vou deixar 3 meses ou alguns anos, não tem como. A magia, ela, você não pode parar. Você não pode se dar ao luxo de parar. Você tem que recuperar rápido. A estamina, ela tem que estar ali em dia. Tem que recuperar rápido, tem que ter energia rápido, tem que ter. Tudo tem que ser mais rápido do que uma pessoa comum, do que um ser comum. Porque senão as pessoas veem isso como uma vulnerabilidade, mesmo que você esteja, estou me recuperando depois de uma guerra mágica. Quantas guerras mágicas que eu já não participei, né? E tive que cair atirando. Tava na lama e tava atirando. E é Chaos Bolt, Chaos Bolt, Chaos Bolt. Tô falando de magia bem avançada, né? Mas enfim, e fazer acontecer. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Ah, mas tem que fazer. Isso é ser magista, entende? Isso é ser. Não tem descanso. Porque a IoT rejeitou o Peter Carroll quando ele quis retornar. Ele criou a porra toda, imagina isso. Você cria, aí você entra numa guerra, você vence a guerra, mas você precisa de um tempo. Não tem férias pra magista, cara.
Não tem férias. Tanto é que dentro da IoT mesmo tem algumas pessoas que ficam fazendo fofocas. Agora que eu tenho a história completa, eu entendo de onde que essas fofocas vêm, de onde que vieram. É porque quem queria poder lá dentro queria ser o Peter Carroll. Me desculpe, você não vai ser, nunca vai conseguir ser. Eu não vou ser o Peter Carroll. Mas a diferença é que eu não quero ser. Eu me inspiro nele, como ele se inspirou no Spare. E por aí vai, entende? A diferença é que eu não quero ser ele. Eu respeito o Peter Carroll. Sempre terei. A minha lealdade sempre será Peter Carroll. Os outros magistas eu respeito. Ah, não sei o que, Fratero D. Ok, excelente. Muito obrigada pelos seus livros. Ok. Mas a minha lealdade é aquele que, quando eu falei, foi arquiteto da magia do caos. Sim, porque foi ele que desenhou mais B do que nós entendemos como todos os processos de magia do caos. E a partir desse método sistema, a gente cria a partir disso, mas foi ele que arquitetou tudo isso. Então a gente tem que dar crédito onde o crédito é devido. E a gente tem que falar de maneira respeitosa daqueles que vieram antes de nós e que realmente influenciaram o nosso pensamento. Então, alguém tem alguma coisa a falar, alguma coisa que leu, alguma memória, alguma coisa a falar, né? Que às vezes alguém chegou a conversar com ele, como eu falei, ele é sempre muito. Aqui falaram, né? Realmente é muito mais fácil encontrar livros de bruxaria natural ou afins em português. Pois é, nada contra bruxaria natural. Bruxaria natural é muito importante, adoro o uso. Mas ocultismo mesmo, é, de material, não temos tanto. E, infelizmente, a Penumbra acabou com a. Durante a pandemia, né? Eles pararam, então. Mas é isso aí. Se a Penumbra quiser voltar, é um bom momento para voltar, né? Essa é a minha ideia. Essa eu acho que é assim, ó. Seria interessante. Eu adoraria traduzir alguns livros, ah, se não do Peter Carroll, do próprio Angel. A gente precisa de uma editora de verdade em português, sabe? Bom, então vamos lá, gente. Vou sair agora. Um beijo pra vocês. Até o próximo. Aí no próximo a gente retorna a falar mais sobre o treinamento em si. Vamos continuar o treinamento do jeito que tá. Mas nesse eu precisava falar sobre o Peter Carroll, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.